Salve, salve galera, chegando com mais uma edição do podcast, nosso programa sobre motociclismo em parceria com a Yamaha Racing Brasil. Dessa vez, pós-GP da Itália, de MotoGP etapa de Mugello, uma das mais importantes do calendário, e com uma vitória superlativa de Francesco Bagnaia, Pecco, atual bicampeão mundial, piloto da Ducati, vencendo em casa e com direito à vitória na corrida sprint, meus caros. Quem fez as pazes? Exatamente, estou aqui, Carlos Costa, sempre na companhia de Guilherme Longo, também com Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, e conosco, Fausto Macieira, comentarista da classe rainha, também na ESPN. Olha, etapa não foi das mais malucas se a gente comparar as três anteriores, eu diria, mas ela teve um grau de tensão ali, especialmente naquela batalha que vai até os estágios finais da prova e culmina com ultrapassagens tardias e tudo mais. Foi bem tensa a prova e, do ponto de vista de campeonato, muito importante também, além da situação da Ducati, mas vamos por partes. Gui, resume resultado e situação de campeonato pra gente. É isso aí, salve, salve galera, um abraço pra todo mundo aí que tá acompanhando o nosso podcast. Foi um fim de semana decepcionante até de certo ponto, né? Eu acho que em termos de mercado tava todo mundo esperando que a Ducati fosse anunciar quem é o segundo piloto de 2025. Acabou que não aconteceu, Ducati falou não vamos anunciar, mas tem aí essa informação vinda da Gazeta dello Sport que deve ficar com Jorge Martin a vaga, mas como bem disse, né, Pedro Acosta no domingo, é uma novela a situação da Ducati e a gente vai falar um pouco mais a fundo depois no podcast. Mas falando em resultados, Pecco Bagnaia faz a limpa no fim de semana, inclusive faz as pazes com as corridas sprint. É a primeira vitória dele em quase um ano. Ele não vencia uma corrida sprint desde a Áustria no ano passado. É muito tempo sem uma vitória. E isso bate com o que a gente vem falando nos programas, né? A quantidade de pontos que o Bagnaia desperdiça nas sprints. A situação do campeonato seria muito diferente se ele fosse uma pessoa consistente aos sábados. Mas pelo menos a gente teve no domingo uma dobradinha de dois pilotos italianos numa moto italiana na Itália para festa geral da galera que estava em Mugello. Bagnaia vence com o Enea Bastianini em segundo. E aí a gente tem a seguinte situação do campeonato. Martin chega em Mugello com 39 pontos de vantagem, sai com 18. Perdeu muita gordura nesse fim de semana, muito por causa do abandono na sprint do sábado. Então, Martin tem 171 pontos contra 153 de Pecco Bagnaia. E o Marques, que teve o fim de semana sólido, mas só foi para o pódio na sprint, 136 pontos. Bastianini, 114. E para fechar o top 5, Pedro Acosta voltando a figurar entre os 5 primeiros com 101 pontos. Boa. Felipe, eu quero abordar contigo na sequência a situação de campeonato, mas antes eu lembro de perguntar pro Fausto no último podcast o que o Pecco Bagnaia podia fazer para remediar esses sábados tão caóticos. Fausto, seja bem-vindo. No fim das contas, ele respondeu a mim, a você, todos nós que criticávamos o Pecco aí nas corridas sprint. Queria seu veredito sobre o italiano depois de um fim de semana que praticamente faz a limpa, né? O Gui citou a limpa, né? Não veio a pole position, mas acho que tá num lucraço aí o Pecco Bagnaia. Fausto? É isso. Bom dia, Carlos Costa. Bom dia, Guilherme Longo. Bom dia, Felipe Mota. Boa! Salve, rapaziada, ligada no Mundial de MotoGP e no motociclismo em geral aqui no podcast, oferecimento da Yamaha Racing Brasil, da Motorsport Brasil. Eu acho que ele preparou melhor a sexta-feira, né? E acabou punido, né? Uma punição polêmica, mais uma, o painel de comissários sendo sempre contestado, mas essa punição só valeu para a corrida principal. Na corrida sprint ele largou na primeira fila, largou muito bem e fez uma sexta-feira muito boa, né? E o Bagnaia não tinha conseguido fazer isso até então e conseguiu pontuação máxima, igualou o que já fizeram na temporada o Viñales e o Martin. Foi um resultado muito bom para ele e um resultado apoteótico para a Itália, todo mundo vestido de azul, deu a maior sorte, né? A sorte dele mudou e foi dobradinha com o Enea Bastianini, foi espetacular. O Martin minimizou o prejuízo e o Marc Marquez acabou fora do pódio, mas ganhou a medalha, aquela medalha de madeira, né, que os italianos dão, porque o quarto é o primeiro a não ir para a tribuna de honra, é o primeiro a não ir para o parque fechado, falar e tudo mais, e dessa vez foi o Marc Marquez, interrompendo uma série de 5 top 3 seguidos, né? A gente não tem pódio na corrida sprint, mas são top 3, são resultados importantes, mas valem muito menos. E dessa vez o Bagnaia conseguiu ser perfeito, formidável, tanto no sábado quanto no domingo, e o Jorge Martin não foi tão bem, mas ainda assim cedeu pontos importantes, continua na liderança. Vamos ver, agora tem uma pausa de 3 semanas até a próxima etapa na Holanda, e a decisão também acabou não saindo, foi sábia, né? Não sair e pensar mais no que está
acontecendo, nas possibilidades, nos desdobramentos dessa situação toda. Então, essa para mim foi a corrida mais importante do campeonato. Não importa o que vem pela frente, foi a corrida fundamental no campeonato e o Pecco se afirmou como bicampeão do mundo, como número 1 da MotoGP. Sem dúvida, Felipe. Galera falando Martin, Marques, quem vai pra Ducati? No fim das contas, a corrida principal dobradinha da Ducati com o Enea Bastianini à frente dos dois cotados para assumir a moto dele. E o Bagnaia falando, ó, matem-se aí que eu sou bicampeão mundial e deu show, né? Não, deu show. Um abraço a todos. Primeiro, sobre o fato da corrida, entre aspas, ter sido um pouquinho abaixo de emoção do que foram as anteriores. Mugello é uma pista muito difícil. Mugello a gente falava, né? Aquela ode a Mugello na edição passada. Sim. É uma pista que o duelo, digamos assim, entre o binômio piloto, moto e pista, sem ninguém. Uma volta sozinho já é uma volta desafiadora, uma volta... Os pilotos amam lá, tanto de moto quanto de carro. Então é uma pista que realmente ela dificulta mais esse trabalho, essa trocação, porque, primeiro, o miolo é um miolo muito desafiador. Sim. E é muito difícil você sair ali colocando de lado, então tem um porquê também disso. Eu entendo a Ducati ter adiado a decisão, porque ao mesmo tempo que eles falam que querem ser respeitosos aos pilotos, para eles terem tempo de se programar, a gente está numa faixa de campeonato que se eles tomam uma decisão, a decisão pode envelhecer mal, sabe assim? E eles vão ser refém dessa escolha o ano inteiro. Então vamos supor, vou escolher o Max, ou vou escolher o Martin, ou vou escolher a manutenção do Bastianini, o que não parece ser o caso, né? Zero. E aí o campeonato vai acontecendo, dá 3, 4 corridas, muda tudo. Vocês escolheram mal, hein? Então eu entendo eles terem... eu só acho que eles não podem ficar falando, não, vai ser em tal corrida e ficar mudando toda hora. Então opte pelo silêncio, então. Mas eu entendo, tá difícil essa escolha. O Bastianini, por exemplo, se fizesse o que fez, e eu não tô nem falando só terminar em segundo, mas se ele aumentasse o teto dele, que era chegar em quarto sempre, vou chegar em quarto, vou chegar em quarto, vou chegar em quarto e terminar em quarto, ruim, o que não é ruim, mas quando a gente vê o Bagnaia envolvido pelo título, o que ele fez nessa corrida, de cruzar a frente do Martin e a matemática do campeonato atualizada na tela ali em tempo real, tava vendo lá os amigos, a Milton, a Ju, o Fausto na ESPN, no Star Plus, assisti pelo Star Plus, tá lá aquela briga, quando ele passa e cruza na frente, automaticamente é feita ali a conta. Então a diferença que tava em 22 vai para 18, né? Isso, né? De 20 pontos do Martin ele cai para 16. Sim. Isso é ele fazer a dele e ajudar o outro. O que ele não tava fazendo. Ele tava ficando em quarto lugar no campeonato, chegando sempre em quarto, e quando não chegava em quarto é porque um deles caiu. Nem pra wingman ele tava servindo. É isso. Se ele fizesse isso sempre, não terminar em segundo, porque aí, obviamente, ele estaria até disputando o título se ele fosse segundo sempre. Mas, sabe, se intrometendo entre o Bagnaia e ou o Marques ou o Martin de quando em quando, ele estava nessa discussão. Fez uma corrida, na minha opinião, excelente. Teve um bom pega com o próprio Marques. Exato. Sim. Tomou e depois deu troco. Acho que o Martin, embora tenha caído no sábado, foi muito inteligente no domingo, né? Ele tentou ali, acompanhou o Bagnaia, mas não se expôs, somou pontos e no final só que levou essa do Bastianini. E o Bagnaia é impecável. Bagnaia é impecável, esse é o Bagnaia que todo mundo conhece, né? Com uma cabeça muito preparada, um cara que sabe, parece meio... Ele passa ileso as turbulências do campeonato dele, né? Quando ele assimila golpes, é aquele boxeador que toma um cruzado, dá aquela chacoalhada e levanta a guarda e segue. Então eu acho que essa é a maior força do Bagnaia é essa. Foi uma corrida menos virtuosa que as outras, mas pro campeonato eu achei muito interessante, porque me pareceu um raio-x do que é esse campeonato. Até a coisa do Acosta terminar em quinto, assim, pensando no teto de cada um ali. Acho que quem cruzou um pouco esse teto foi o Bastianini. A corrida, inclusive, tem 2 momentos muito importantes. E eles acontecem literalmente na largada e na chegada. A largada do Pecco é uma coisa absurda, impecável, inteligente, voar de quinto para primeiro em 2 curvas. A lá Marques nas últimas etapas. A lá Marques, a ultrapassagem que ele faz ali na primeira curva. A torcida é sensacional na curva 2, Cara, aquilo é surreal, cara. E o segundo momento, na chegada, é quando o Martin erra e permite a ultrapassagem do Bastianini. Porque aí são 4 pontos a mais no campeonato que podem fazer muita diferença. E numa corrida muito simbólica, porque a gente tá vendo uma Ducati que tava jogando tudo naquele fim de semana.
é uma Ducati que tinha uma pintura especial, tava correndo de azul em homenagem à Azzurra também, pensando na Eurocopa, nas Olimpíadas de Paris. Então tinha todo um clima ali. Pra Ducati ter esse resultado agora, é um ponto de virada muito importante. A gente sabe que o Pecco é um cara que tem muito disso. A temporada de 2022 que ele conquista o primeiro título, ele chega a estar 93 pontos atrás do Quartararo. E ele tem um ponto de virada no meio da temporada. Talvez esse tenha sido o ponto de virada do Pecco, a remontada para se jogar para o tricampeonato. Para delírio de Davide Tardozzi. Mas, Fausto, queria repercutir justamente esse aspecto que o Gui coloca. Acho que foi citado até na transmissão, né? Porque nos últimos anos o Bagnaia teve ali alguns contratempos nos inícios de campanha, e aí do meio da temporada em diante ele consegue ser sólido, somar pontos, ver os seus rivais caindo e ele manter uma pontuação alta mesmo quando não ganha. Agora parece que ele consegue dar uma retomada importante, e não é só a vitória na Itália. A última etapa, apesar de uma corrida sprint não muito feliz para o Pecco, ele vence a corrida principal. Pecco vai dar aquela embalada daqui em diante, Fausto? Acredito que sim, né? Eu acho, assim, eu discordo um pouco de que a corrida foi monótona. Eu acho que a corrida foi espetacular. A estratégia de cada um foi a cada volta. A gente teve ultrapassagens muito importantes, culminando com a ultrapassagem do Bastianini na curva 15, na última curva da última volta da corrida sobre o Martin. Mas era um fim de semana importantíssimo para a Ducati, né? E era um fim de semana de decisão, que acabou sendo adiada, mas era um fim de semana de posicionamento, né? A gente tinha o Didi da linha muito favorável à entrada do Marc Marquez na equipe, agora o Micali também está a favor da entrada do Marc Marquez, mas o Jorge Martin está mostrando um amadurecimento que ele não mostrou em anos anteriores. Mas tem uma coisa, cara, os italianos são muito locais nessa pista, é a pista mais técnica, mais difícil do campeonato, e eles treinam lá direto, especialmente os pilotos da Ducati, treinam lá direto. Então o Morbidelli também foi muito bem, fez um 6º lugar, e eles estão testando agora, né? No momento, a gente tem o Brad Binder na frente, Pedro Acosta em segundo, e a surpresa nesse teste, faltam nesse momento 2 horas mais ou menos para terminar o teste, que é geral, é o Luca Marini na 3ª colocação, com uma Honda pangaré, né? E o Marini foi muito mal no fim de semana, mas conhece bem a pista, né? Então usou isso como todos os outros italianos usaram para se sobressaírem. Eu acho que foi uma corrida muito boa. O Bagnaia consegue, ele não se abate, não perde a serenidade e é muito estrategista. E foi uma corrida de estratégia que ele largou. Cara, e a Ducati do Marques era nitidamente inferior a todas as outras com as quais ele estava brigando. E ele saía da curva 15 e dava aquela levantada de fumaça 3, 4 vezes. Eu falei, pô, o que será isso, bicho? Aí, eu falei ontem com o Rafael Pasqualin, que me mandou uma mensagem. Cara, isso é o seguinte, que o dispositivo de rebaixamento de traseira dele estava entrando em ação antes. Moto usada, vamos dizer, moto velha de novo. Moto usada, mas ele nitidamente não tinha como passar na... Quando ele passou o Bastianini, ele passou na frenagem, né, muito no braço, assim como foi no braço a ultrapassagem do Bastianini sobre o Martin. Então, acho que o Marques fora do pódio, interrompeu a sua sequência, mas fez mais uma vez um grande fim de semana, e as coisas ainda estão nebulosas, porque o Bastianini, como disse o Felipe, ajudou não só batendo o Martin, mas como tirando pontos importantes do Martin para o Bagnaia na classificação do campeonato. Acho que foi um fim de semana maravilhoso para a Ducati. O Pedro Acosta também está amadurecendo rápido, caiu e tal, protagonizou o lance mais insólito do fim de semana, né? O scooterzinho elétrico não subia, aí desceu do scooter, estava empurrando o cara morro acima. Foi engraçado demais. E depois ainda falou assim, me leva pro paddock. Aí o cara assim, mas pra que lado é? Aí ele, porra, bicho. Foi bem interessante a corrida. E essa pausa não é boa, né? A gente teria o GP do Cazaquistão daqui a 2 semanas e não teremos mais, vai ficar, quem sabe, para setembro, e uma pausa de 3 semanas. Não é boa para o campeonato, mas para quem quer decidir. E a Ducati não prima pelas boas decisões, né? Se olhar no passado, as escolhas da Ducati não são muito adequadas, eficazes. O Casey Stoner saiu rompido com a Ducati, o Loris Capirossi saiu rompido com a Ducati, o Marco Melani saiu rompido com a Ducati, o Jorge Lorenzo saiu rompido com a Ducati. Então, o Danilo Petrucci saiu rompido com a Ducati. Então, Carl Crutchlow, vou aumentar, essa lista é interminável, meu. Carl Crutchlow, Jack Miller, todos eles
não saíram satisfeitos com as decisões da Ducati. Então espero que eles tomem a melhor decisão, olhando o lado esportivo por um aspecto e o lado comercial por outro, e tentando conciliar os dois, o que é extremamente difícil, mas não impossível. Bom, show de bola. GP da Itália devidamente abordado, mas a gente ia falar de um assunto que teve uma reviravolta um tanto importante. Guilherme Longo, conte-nos. Então, tava tudo programado na pauta desse programa que a gente ia falar sobre o mercado de pilotos. Notícia da Gazeta dello Sport colocando Jorge Martin na Ducati. Exatamente. Mas agora, estamos gravando isso na segunda-feira de manhã, até para mostrar pra galera realmente o quanto que o negócio tá dinâmico. Chega uma notícia vinda do próprio Motorsport.com Global, do Autosport, que também pertence ao grupo, né, dos jornalistas Lewis Duncan e Herman Garcia Casanova, de que a Ducati bateu o martelo. Quem vai para a equipe oficial em 2025 é Marc Marques e não Jorge Martin, que vai sair da Ducati. Ou seja, uma reviravolta enorme depois do que a gente viu na quinta-feira. Porque quinta-feira, quando a Gazeta dello Sport dá que Jorge Martin vai para a Ducati, o Marques muda radicalmente o discurso dele. Ele fala, eu não vou de uma satélite para outra. Ele fecha a porta para a Pramac. Eu vou ficar na Gresini. É a única opção. E aí depois ele até fala de trocar de montadora. Ele abre a porta de talvez ir para a KTM, que a gente sabe que tem uma proposta na mesa. Mas agora isso aqui muda tudo. Marques na Ducati, ao lado de Pecco Bagnaia e o principal. Para onde vai Jorge Martin? Guilherme, Fausto, Felipe, você que está nos assistindo, além do futuro de Marc Marques, reportado aí pelo Motorsport.com, de maneira exclusiva, temos agora confirmação, vejam, de Jorge Martin como piloto da Aprilia em 2025. Então, confirmação oficial que acaba de sair, mais um desdobramento do mercado, e interessante que depois de haver essa confirmação, a gente teve acesso à reportagem da nossa equipe global do Motorsport.com e foi dito ali pelo Jorge Martin que a negociação com a Aprilia aconteceu entre a noite deste domingo e amanhã da segunda-feira na Europa. Então, tudo isso aconteceu de última hora e agora temos a definição aí de como devem ser os rumos de Jorge Martin e de Marc Marques. Cara, isso é muito impactante. Vamos lá. Eu acho que tem várias coisas pra gente falar. Isso é gigante. A gente tá falando de uma moto que vem dominando as últimas temporadas, domina a atual, de uma moto em diferentes versões, né? Porque é a de fábrica da Ducati e as satélites todas muito competitivas também. E para mim, o efeito colateral disso é óbvio que a notícia é essa. Marques in, Martin out, Bastianini... Quem sabe? Where? Mas a gente tá sabendo. Agora, para mim, o efeito colateral é o impacto desse anúncio na temporada 24. Porque, vamos lá. Você tem hoje um líder que não vai estar mais. Líder já chutado. Já Exato. chutado. Você tem um líder do campeonato que não vai ficar. Parem as máquinas. Estou dizendo que a partir de agora ele vai ser sabotado. Óbvio que não. Até porque onde ele tá, a turma dele quer ganhar. E mas, ele gente, mais do que nunca vai querer ganhar esse não, título. ele é óbvio, mas assim, o ecossistema inteiro, mas é isso, ele trabalha com um time dedicado a ele ali, que todo mundo tá lá pra ganhar, mas que é inegável, que não é a história que a Ducati quer agora, ainda mais do que nunca, é o Martin ser campeão. Então, pra mim, a grande notícia é o mercado, é 2025, mas o efeito colateral é o impacto disso no Mundial 24. Cara, impressionante. Impressionante. Porque se a gente estivesse na redação conversando, a gente ia, vamos fazer um café, vamos trocar ideia. Nossa, a gente ia ligar pro Fausto. Fausto, e aí, o que você achou? A gente tá aqui na gravação, sai essa notícia. Impressionante, impressionante. Fausto, queria também a sua manifestação aí, até tendo como gancho um dos repórteres que dá a notícia, né? Que é próximo da família Marques. Eu acho que isso também é um aspecto importante para abordar. Fausto. É verdade, eu tava checando aqui, não tem nada oficial. É isso. Nada. Isso. É isso. Em relação a isso, tá? Mas a gente estava falando sobre isso antes, né? O Domenicali passou a ser um defensor do Marc Marques na equipe oficial. Por quê? Eles ficaram muito ofendidos porque o Marques bateu na mesa na quinta-feira e falou: não vou para outra equipe que não seja oficial, só vou para a equipe de fábrica ou não vou continuar na Ducati. Aí, isso gerou... todo mundo se sentiu ofendido, os italianos são muito orgulhosos, aceitar um estrangeiro na equipe já é uma situação difícil para eles, ainda mais um estrangeiro meio que peitando os cara, né? Então, e ontem à noite tinha uma oferta
quer dizer, tinha uma especulação de oferta de 20 milhões de euros para o Marques na equipe Aprilia, na equipe oficial Aprilia. E sem falar na equipe KTM, né, que também tem poderio econômico, acho que muito mais do que a própria Aprilia, que ofereceu 4 para o Quartararo, e ele aceitou 10, e o Marques aí ganharia 10 por ano, seria um contrato de 2 anos, que é o que ganha o Quartararo, que é o que ganha o Bagnaia. O Bagnaia ganha um pouco mais, e a Ducati tem bônus de resultado muito relevantes para os pilotos, né? O André Dovizioso assinou um contrato com a Ducati muito menor do que o Jorge Lourenço, ficou ofendidíssimo, mas continuou e acabou ganhando mais do que o Lourenço, porque dentro da pista ele conseguiu os bônus de resultado. Então, essa notícia é surpreendente, mas, assim, é a posição que eu tenho há meses, né, em relação a esse assunto, né? Eu acho que o Marc Marques, pelo que representa, o piloto mais famoso de todos os tempos, Valentino Rossi. Maior vencedor, Giacomo Agostini. Piloto mais famoso da atualidade, Marc Marques. E o que isso representa em termos de marketing, de comércio, de visibilidade para a marca, que é uma marca pequena, não é uma marca como era a Honda, né? Como é a Honda, né? É muito importante e acabou isso se confirmando, né? Decidindo as coisas em favor do Marc Marques. E eu acho que foi uma decisão acertadíssima, porque quando o Valentino voltou para a Ducati, quem decidiu o retorno dele depois de 2 anos horríveis, como ele dizia, na Ducati, foi o departamento de marketing da Yamaha e não o departamento de competições. Baseado em quê? Na popularidade do Valentino Rossi, que voltou em 2013 com 34 anos, o Marques tem 31, vai fazer 32 no ano que vem. Foi vice-campeão em 2014 com 35 anos, foi vice-campeão em 2015 a 5 pontos por... Não vou nem discutir esse 2015, o ano que não acabou, mas ele foi vice-campeão a 5 pontos com 35 anos, foi vice-campeão em 2016 com 36 anos e foi top 3 em 2018 com 38 anos. 39 anos. Então, olha, tudo bem, a gente já falou sobre isso. Ele tinha, não tem a lesão que o Marques tem para o lado direito, né? Mas ele fazia muito menos preparo físico do que o Marc Marques. Então, isso meio que equilibra as coisas e seria a decisão que eu tomaria se fosse o Domenicali e se fosse os diretores da Ducati. Pô, vamos vender mais motos? É um espanhol. É um espanhol, a gente vai ter que aturar o espanhol. Então, vamos botar o cara que é o mais famoso da atualidade ou vamos botar um cara que foi campeão uma vez na Moto 3 em 2018, Jorge Martin. Ou vamos manter um cara que foi campeão uma vez na Moto 2 em 2020, Enea Bastianini. Então, a decisão, com base, além das estatísticas, na popularidade, reverteu, apesar da Gazeta dello Sport ter falado isso, e eu fiquei achando que não era bem assim, mas é um jornal influente, prestigiado, claro. A balança reverteu pelo fator econômico. E mais, eu acho que pelo fator visibilidade, popularidade e tudo mais. E ontem, o Marques um fim de semana inteiro, foi aplaudido pela Ducati, pelos torcedores na tribuna, que fizeram um show, né? Cantaram o hino da Ducati, o hino da Itália, a capela no sábado. Então, o Marques está revertendo isso. A partir do momento que ele for... se confirmada essa notícia, piloto de fábrica, ele vai fazer que nem o Zagallo, vai falar assim, vocês vão ter que me engolir, eu demiti 2 logo de uma vez, demiti o italiano e o espanhol e vai ser eu mesmo. Então, tomara que essa notícia se confirme, porque era a minha posição. Mas não sei. Eu fico pensando, não tanto em agora, né, mas em 25, com Bagnaia e Marc Marques na mesma equipe. Cara, eu tava pensando aqui, primeiro a gente tem que parabenizar a Ducati, se isso acontecer, a MotoGP, porque isso não aconteceria em categoria de carro, isso às vezes não acontece em esporte coletivo, você juntar 2 caras com um potencial tão explosivo. A gente não sabe como vai terminar o campeonato de 24, mas vamos assumir que, vamos supor que o Bagnaia vença. Ele vai ser o atual tricampeão do mundo. Cara, olha o tamanho disso. E aí você coloca um dos maiores da história do lado dele, é você querer esse show, é você querer... Porque, vamos combinar, a Ducati não precisaria fazer isso. Assim ninguém ia não precisaria ter trazido o Marques já. É isso. Mas a Ducati prezou pelos fãs nessa, prezou pelo entretenimento. Isso eu acho que precisa ser tão valorizado, cara, porque é o que no fundo todo mundo queria ver, eu acho. Todo mundo, menos o Martin e o Bastianini. Tirando os dois, todo mundo queria ver isso. E é uma movimentação, imagina você ser chefe de equipe disso, vai ser uma bomba, meu, relógio.
A gente tem que parabenizar porque a gente já começa, se isso se confirmar, a gente reforça uma informação importante, com cara de que, com cheiro de que vai rolar, mas não é oficial. Se quando isso virar oficial, começa imediatamente uma regressiva para quando isso acontecer. E isso é demais, cara, porque não é sempre que a gente vê isso, né? Duplas de atacante de futebol de personalidades difíceis de vestiário, a diretoria não junta. Fórmula 1 jamais aconteceria. Quem que é o Romário e quem que é o Edmundo? Exatamente. Exatamente. É boa, essa é boa. Eu acho que não dá pra fazer essa comparação. Mas olha lá, fala aí, Fausto. Não é, Fausto? Quem levantou o dedo? É a palavra do Fausto. Sim, eu acho que a gente vai repetir uma situação que tivemos em 2017, com o Lorenzo entrando na Ducati e o Dovizioso possesso. E o Dovizioso tem muito. O Bagnaia tem muito da personalidade do Dovizioso, né? Cerebral e tudo mais. E o Dovizioso engoliu aquilo, né? O Lorenzo chegou botando banca de desenvolvedor da moto. Eu acho que pro esporte é muito bom. E mais, eu acho que pro Marques, a decisão que ele tomou no ano passado de deixar a Honda, onde ele ganhava 12 milhões de euros por ano, para se arriscar numa aventura na pior equipe, a pior equipe Ducati, com a pior moto da Ducati. Não deram ainda, não, a moto é a moto do Bagnaia. Não é, bicho, não é a moto do Bagnaia. Não deram a moto do Bagnaia. Se tivesse a moto da 20, que era a pior do Ducati, davam para ele a moto da 20. Porque eles não queriam que ele se sobressaísse, mas ele assumiu esse risco milionário de leva tombo, levanta, tá com o braço todo empenado, não vai desempenar. Então, assim, ele foi muito corajoso e quando viu que a situação podia virar contra o esforço imenso que ele fez e o desprendimento dele de abrir mão de um salário milionário, ele bateu na mesa e falou: se não for para a equipe de fábrica, bicho, tchau, vou embora. Então acredito que ele nem tenha topado essa hipótese Gresini. E a Gresini passa a ser uma hipótese para o Aldegger, né? O Aldegger e o Alex Marques, o Aldegger vai pegar o jeito rápido e tal, e tem consequências, um efeito dominó no mercado inteiro. Meus caros, façam suas apostas. O que será do mercado de pilotos da MotoGP daqui em diante? Aliás, bloco excelente de MotoGP. Meu aqui, Deus. GP da Itália, importantíssimo. Notícia de última hora com a informação adiantada aí do motorsport.com com o nosso repórter Herman Garcia Casanova acerca da ida de Marc Marquez para a Ducati oficial de fábrica. Vamos falar de Moto2 e Moto3 na sequência, mas antes a gente tem um recado e um convite muito especiais para vocês. Bom, gente, essa semana é muito importante no mundo das duas rodas porque acontece o Festival Interlagos, simplesmente o maior evento mais importante aqui no Brasil em relação ao mundo das duas rodas, não só na pista, mas também no off-road. E a Suhai Seguradora, patrocinadora master do evento, está conosco para dar toda a segurança para você, para sua família, com relação à moto e à sua estrutura ali. E, claro, o dia a dia é sempre algo muito importante. Agora, voltando um pouquinho para a competição, a gente está inserido nesse contexto de GP da Itália, meu caro Felipe Mota. Te pergunto, manda. Um brasileiro competir em alto nível aqui no Brasil e também lá fora? Você tá de sacanagem, né, Carlos Costa? É claro que pode sim. Bom, então vamos ouvir um recadinho de Eric Granado, piloto da Moto E, que estará conosco no Festival Interlagos, e ele conta um pouquinho de como foi a experiência na Moto E neste fim de semana lá em Mugello. Fala galera do Podcast, aqui é o Eric Granado, diretamente de Mugello, na Itália. Tivemos aqui mais uma etapa do Mundial de Moto E e foi um final de semana muito positivo. Consegui aí mais um pódio, tá aqui ó, troféuzão na primeira corrida e depois a quinta colocação na segunda, numa disputa ali muito forte nas duas provas, tentando me defender ali ao máximo nas ultrapassagens. Realmente foi um final de semana de duas corridas de muita disputa. Enfim, tô feliz, pontuando nas duas corridas, que é muito importante pro campeonato. Subi aí algumas posições na geral do campeonato, que isso também é o fundamental dessa temporada. E enfim, é isso. Vamos para a próxima agora na Holanda, daqui 3 semanas. Mas antes disso, estarei no Festival Interlagos, então espero encontrar vocês lá. Um grande abraço a todos vocês. Nos vemos lá em Interlagos, hein? Valeu! Então é isso, o Eric Granado é uma das atrações do Festival Interlagos. Isso mesmo, ele estará na sexta-feira dando algumas voltas com convidados.
presença marcante no Festival de Interlagos, e você que visitar o festival vai poder trombar com o Eric Granado por lá. O cardápio de atrações do festival atende a todos os gostos, vale a pena conferir no site do evento. Tá vendo esse QR Code na tela? Se você já é cliente Surrai, escaneie aí o QR Code que você pode ter 15% de desconto na aquisição do ingresso para o festival. E se você não é cliente, escaneia também que você tem 10% de desconto na aquisição do ingresso caso faça uma cotação com a Surrai. Pode isso, Felipe? Pode sim, Carlos Costa, é claro que pode sim. Segura uma questão de escolha, escolha a Surrai, a seguradora do Sim. Você pode, inclusive, nessa cotação, responder aos quesitos que interessam a você, customizar um seguro da sua moto ou do seu veículo para o seu perfil de motorista, idade, de serviços que você precisa, porque muitas vezes a gente recebe aquele pacotão básico que atende a todo mundo, mas não atende a gente. É o seguro que te atende, não você tem que atender ao segurador. Exatamente, eu faço isso porque tem gente que tem moto ou veículo zero, tem gente que tem moto ou veículo usado, que usa mais proteção a terceiros, que precisa de um sinistro assim ou assado, e com o site da Surrai você consegue fazer uma cotação que respeite exatamente ao seu perfil. Surrai é a seguradora do Sim. É isso aí, pessoal. E nós, do podcast, programa aqui em parceria do Motorsport.com e da Yamaha, estaremos ao lado da Surrai no Festival Interlagos. Então, a gente se vê por lá. Bom, recado dado e por Eric Granado. Vejam a rima. Mas, enfim, é pra dizer que não é qualquer um. De todo modo, Moto 2 e Moto 3 não podemos passar batido, meu caro Guilherme. É isso aí, já que a gente falou de MotoGP, Moto E, vamos falar também de Moto 2 e Moto 3, porque na Moto 2 a gente tem boas notícias. O Diogo Moreira teve o seu melhor resultado até agora na categoria, 11º lugar na etapa de Mugello. Vamos pegar aqui o total de pontos. O Diogo nesse momento é o 21º no campeonato. Tá aprendendo, tá somando aí, segunda corrida dele na zona de pontos, tem 7 pontos até agora no campeonato. Falando rapidinho dos resultados, vitória do Joe Roberts, aliás, primeira vitória dele na temporada, né, mas volta a subir ao pódio. Sim. Depois de uma sequência complicada, com Manuel Gonzalez em segundo, Alonso Lopes em terceiro, mas Sérgio Garcia ainda é o líder com 122 pontos, agora tendo o Joe Roberts bem pertinho, 115. E Moto 3, tivemos mais uma vitória de Davi Alonso, tá on fire o colombiano, 5 vitórias em 7 corridas, é muita coisa. Segundo lugar para Colin Veier e terceiro para Yusei Yamanaka. O Alonso tá liderando bem, 143 pontos contra 106 do espanhol Daniel Olgado. Colombiano com tudo, hein, Fausto Macieira? Pois é, adorei, né? Adorei. As vitórias nas classes de acesso foram todas da América, né? América do Norte e América do Sul. Parabéns ao Joe Roberts pela grande vitória. Já vinha de 3 segundos lugares, liderou o campeonato, mas ainda não tinha vencido. Ele tá é mais um dominó. Ele tá cotadíssimo para a MotoGP no ano que vem, na Trackhouse, equipe norte-americana. Ele é o único norte-americano no Mundial. Então, e andando bem, né? Brigando pelo título mundial. Acho que certamente vai subir. Miguel Oliveira e Raul Fernandes que abram o olho, porque senão vão sobrar nessa dança das cadeiras para 2025. Parabéns para o Joe Roberts. Tivemos o Sérgio Garcia fora do pódio, mas negociando bem, minimizando o prejuízo. Grande atuação do Diogo Moreira, na 11ª colocação, teve perto dos top 10. E acredito, ontem a gente teve esse papo também, a situação do Ai Ogura, apesar do Ogura ser um excelente piloto, eu acho que o Ogura vai ser mais uma vez contatado para subir para a MotoGP, é outra peça no dominó maluco do samba do piloto doido. O ambiente do Ogura não está muito bom dentro da equipe, apesar dele ser um excelente piloto e tudo mais, pelo fato dele ter um patrocinador pessoal, como bem citou o Felipe, na MotoGP, no motociclismo, os patrocinadores pessoais têm importância no orçamento do piloto e os pilotos cultivam muito isso. Então, ele é patrocinado por um fornecedor que não é o mesmo que patrocina a equipe inteira. Então ele usa um capacete que não é um MT Helmets. Então, assim, isso é muito difícil para eles aceitarem e há uma simpatia pelo Diogo. Todos lamentaram, inclusive o próprio Diogo, né? Todos lamentaram o fato da compra da Ponte ter sido depois do Diogo ter assinado por um ano, renovável por mais um ano, assim como o Binder também pode ter uma cláusula, provavelmente tem uma cláusula de desempenho, ou uma cláusula ou havendo um consenso, pode sair. Então, surge no horizonte, conversamos sobre isso ontem, a possibilidade do Diogo voltar para a MT Helmets, o que para ele seria uma maravilha, porque o chassi é o melhor chassi, né? O Joe Roberts
tem um chassi Kalex, mas o Sérgio Garcia tem um chassi Bosco Escuro, o Alder se destacou com o Bosco Escuro, foi para a MotoGP com ele, o Alonso anda muito bem, o Ocon está andando muito bem, então as 4 Bosco Escuro estão andando muito bem. Então, gostaria muito que isso acontecesse, eu acho que vai acontecer um retorno do Diogo para a equipe MT Helmets MSI em 2025, seria excelente para ele. Na Moto 3, temos a KTM está empatada com a Honda em 89 a 89 desde o ano passado, porque eles não conseguem vencer como marca a KTM, né? Porque o Davi Alonso é da CF Moto, que é uma conexão austríaco-chinesa, né? Mas pontua como CF Moto, como a Husqvarna, que também é uma conexão austríaca-sueca, pontua como Husqvarna, não pontua como KTM, quem mais? A GasGas, conexão hispano-austríaca, pontua como GasGas. Então, por conta disso, eles não dispararam na frente, porque a moto está muito superior à Honda, né? E a gente vê isso no desempenho dos pilotos. E o Alonso está em grande fase, já tem 9 vitórias, completou 18 anos no mês passado, então vai estar, provavelmente, na Moto 2 no ano que vem. É o franco favorito para levar esse título. E o Daniel Gado vai perder de novo. O Daniel Gado perdeu no ano passado, perdeu no ano retrasado, e está com cara de que vai perder de novo. Então, os campeonatos em si são muito interessantes. O do Eric também tá bom. O Eric foi bem na primeira corrida, na segunda não teve o mesmo desempenho. O Zacconi é companheiro de equipe dele, tá andando muito bem. A moto do Eric parece que não parte, né? Não começa muito bem e ele tem uma dificuldade nas retas, né? Então, essa situação tem influenciado. O Eric é o piloto mais experiente e mais veloz da classe elétrica e precisa traduzir isso em resultados. Ainda tem uma possibilidade, difícil, mas tem possibilidade de brigar pelo título nessa reta final de um campeonato que é muito menor do que o campeonato principal das classes a combustão. Grandes notícias também nas classes de acesso. Sem dúvida, e o que o Fausto coloca sobre o Diogo Moreira é bem verdade, né? O pessoal da própria equipe deixa isso muito claro, né? Enfim, a bola nas costas que aconteceu nas negociações ali. Mas, Gui, não temos apenas MotoGP 2, 3 e E na pauta de hoje. Motocross também está aqui em destaque no podcast. É isso aí, vamos terminar nossa ronda pelo mundo das duas rodas. Vamos falar de Mundial de Motocross primeiro. Teve etapa da Alemanha. Eu não vou arriscar de novo falar o nome do lugar, o Fausto fala depois no comentário dele. Mas etapa da Alemanha, Team Geyser começa fazendo a pole position, mas Jorge Prado domina, vence as 2 corridas e faz aí a vitória geral da etapa. Na MX2, também uma situação bem parecida, que Cade Wolf faz a pole, mas Lucas Kennen domina a etapa. O Kennen tá numa crescente fantástica, numa sequência de vitórias absurda. Vamos passar aqui rapidinho a situação dos campeonatos. Na MXGP, a classe principal, Prado tá liderando, 402 pontos, porém, Team Geyser, 402 pontos só separando, com um campeonato que está chegando na metade, a 8ª etapa de 20. Na MX2 a situação já está um pouco diferente, o Cade Wolf continua na liderança, 396 pontos, porém Lucas Kennen com 5 vitórias consecutivas está se aproximando aí 337. E saindo da Europa para falar de AMA Motocross, que a gente sabe que Fausto gosta muito, tivemos a segunda etapa da temporada do AMA Motocross lá em Hengtao Classic. Chase Sexton domina na 450 cilindradas, vence as 2 corridas e a etapa no geral. Já na 250 cilindradas, Hayden Deegan vence a primeira bateria, Tom Vialli a segunda, mas o geral da etapa ficou com Hayden Deegan a segunda consecutiva dele. Fausto, como é que é o nome da cidade ou sede alemã dessa etapa do MXGP? Teufenthal. Tô chutando, brincadeira, não, eu acompanho essa pista já há muito tempo. A corrida foi completamente diferente da dos Estados Unidos, que as pistas na Califórnia é meio areia, muito árido, e na Europa, terra preta maravilhosa, a pista maravilhosa, e o Jorge Prado andou muito bem, né? O Team Geyser andou muito bem, o Jeffrey Hurley só tem craque no Mundial de Motocross, mas o Prado voltou à liderança do campeonato, que ele tinha perdido na etapa passada, e apesar da pista estar pesada, coisa que não é muito do feitio dele, tanto que ele se deu bem no AMA Supercross, especialmente nas etapas que não choveu, né? Então ele volta a liderar com o piloto, o Geyser, a 2 pontos dele, né? O esloveno anda muito, o Team Geyser tem uma história de vida maravilhosa, e o Jeffrey Harold, tremendamente experiente, vem em terceiro. Na MX2, só dá o Husqvarna, meu Husqvarna atravessa todas,
andando muito bem. O belga, né, o Lucas Kennen, Bélgica é o país do motocross, é um paísinho pequenininho, cerveja, chocolate, batata frita e motocross, são os produtos nacionais lá na Bélgica, é demais. O Kennen está numa crescente, está a 52 pontos do K.D. Wolf, que é o holandês, também é fera, especialmente nas pistas de areia, como o Hellis, mas tem 50 pontos em jogo por etapa, né? Então 52 na oitava de 20 etapas, é possível que o Kennen, se mantiver esse ritmo, ele consiga brigar com seu companheiro de equipe, é muito maneiro isso, até o fim da temporada. E no AMA Motocross, foi demais, né? Hangtown, a segunda etapa, corridas estupendas. O Jet Lawrence é o franco favorito, vinha de 23 vitórias seguidas, desde o ano passado, vencendo todas as baterias, todas as corridas, e largou na ponta na corrida 1, só que tava ruim, cheio de canaleta, aí ele resolveu emendar um triplo, que não precisava, ele estava na frente, tinha largado na frente, vem de 23 corridas, mas o australiano achou que dava, não deu um porrão na terceira lá, saiu capotando, aí o irmão dele assumiu a ponta. Os dois australianos andam muito, mas o Chase Sexton, que foi o campeão do AMA Supercross no ano passado, falou: não, chega de Howley aqui, essa terra é minha, é nossa, não sei o que, pum, ganhou a primeira corrida. E na segunda corrida, que foi alucinante, ele caiu na primeira curva, o Sexton, né, o Jet estava andando, mas estava meio empenado, né? Tomou um capote horroroso. Dá para ver aí no YouTube, tem as corridas, mas ele estava ali no bolo, e o Sexton ficou em 40º, em último, 40º e último na segunda corrida, e veio, jantando todo mundo, porra, e lá na frente estava o Hunter, o Aaron Plessing, né, o cowboy, que a galera gosta, usa um mullet, já usei mullet também. Aí, porra, o Anderson estava em terceiro, o Anderson tomou capote, e o Chase Sexton veio vindo. Meia hora, cansa só de olhar, meia hora de corrida, cansa demais, mas o Sexton jantando, chegou na última volta, encostou no Plessing, aí o Hunter acho que já tinha caído, passou na última volta, saiu de 40º para 2 P1 para o Chase Sexton da KTM, que, pô, agora lidera e quebrou a sequência de 23 vitórias do Jet Lawrence. Acho que o Jet foi meio um pouco convencido, achou que ia emendar tudo de uma vez, e não precisava, estava na frente. Na MX2, na 250, o Hayden Deegan e o Frederico Vialli trocaram vitórias, mas o Deegan está na frente. Tá uma tremenda polêmica nesse campeonato de MX2, porque o Hayden Deegan, na etapa passada, ele cortou caminho e não foi punido. Aí o Vialli também cortou, foi punido. Foi punido, provavelmente, porque a organização é norte-americana, o Hayden é norte-americano e o Vialli é francês, né? Aí o Vialli ganhou a segunda corrida, mas o Deegan lidera com a Yamaha, e na segunda colocação a KTM do Vialli. Tem GP nesse fim de semana, Kegons, Grande Prêmio da Letônia, outra pistaça maravilhosa no Mundial de Motocross, e tem AMA Motocross em Thunder Valley, no Colorado. O Coro vai comer mais uma vez em 2 eventos importantíssimos para o motociclismo esportivo internacional. É isso aí, com informações capilares sobre Fausto Macieira e análise do motocross e do MXGP, a gente vai aqui encaminhando para a reta final do nosso podcast. Meus caros, queria considerações finais breves dos senhores. O que será do GP da Holanda de MotoGP em Assen, com a provável confirmação acerca do line-up da Ducati oficial em 2025? Primeiro, uma das corridas que eu mais gosto, né? A corrida na Holanda geralmente espetacular. Eu primeiro tenho que esperar essas. É curioso, porque o clima tá quente pela novidade, mas tem 3 semanas para dar aquela esfriada, esparramada. Acho que até a notícia pode sair aí por justamente dar essa barrigada aí de volume. Mas eu queria aproveitar, sei que todo mundo vai opinar, para fazer um convite nessa reta final, de considerações finais, para a semana importantíssima do motociclismo brasileiro, que é a semana do Festival Interlagos. Estaremos todos lá, né? O podcast vai estar presente, junto à Yamaha, num espaço muito legal. Então, todo mundo que está nos assistindo ou nos ouvindo, procurem por nós, que estaremos todos lá. O Fausto já vai se juntar a nós ao longo da semana. Então, sobre o anúncio, a minha expectativa agora é dessa esfriada pela barrigada do calendário, e a nossa expectativa para ver os protagonistas falarem. Mas enquanto isso,
a gente vai se unir a essa grande comunidade Duas Rodas em Interlagos, uma semana que promete demais, com edições extras do podcast. Boa. Fausto, você terá de nos explicar essas histórias acerca de mullets e coisas afins no Festival Interlagos. Vai A ter que história do explicar Kiss. também exatamente a língua do Gene Simmons. Eu acho que tá todo mundo querendo saber essa história na íntegra aí. Bem lembrado. Fausto. Opa. E aí? Vocês viram o Simmons falando ontem? Não. Ele falou assim, ó, obrigado. Ele falou achando que era o Enéa, não era o Enéa, né? Era o Peco. Ele falou, porra, escolheu bem, vai ganhar. E ganhou, né? Ele falou antes da corrida. O Gene Simmons tá parecendo o Reginaldo Rossi, eu acho. Achei engraçado. Não sei se vocês viram o vídeo, tem uma semelhança. Assim, concordo totalmente com o Felipe, vai ser uma grande festa para o motociclismo esportivo lá em Interlagos, um grande evento, nós vamos estar por lá com muitas atrações, e vai ter brasileiro de motocross em Interlagos novamente, né? Eu tive a felicidade de correr nessa pista de motocross dentro de Interlagos nos anos 70, Campeonato Latino-Americano, Motocross dos Campeões, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, corri várias vezes e quando acabou a pista, muitos pilotos ficaram desapontados porque era um lugar muito bom para você assistir, porque vocês sabem mais do que eu moro longe, na província, mas é um lugar dentro de uma metrópole mais fácil de você acessar, é mais confortável para o público e vai ter o couro, vai comer lá também com etapas do Brasileiro de Motocross dentro dessa programação majestosa, monumental que é o Festival Interlagos. Vamos estar por lá, o Carlos Costa, o Felipe Mota, o Guilherme Longo, eu e outros motojornalistas e celebridades, o Eric Granado vai estar por lá e tal, vai ser muito bacana. Se vocês quiserem conversar sobre moto, apareçam lá no stand da Yamaha que a gente vai estar à espera para bater papo. Valeu, obrigado rapaziada, aquele abraço, boa semana, nos vemos na pista de Interlagos. É isso aí, reitero os recados e expectativa para esse fim de semana especial, né, Gui? Um baita fim de semana, a gente quer contar aí com a participação de vocês, vão nos procurar, vamos lá bater um papo e fica a expectativa aí do noticiário. Infelizmente não temos o GP do Cazaquistão no meio do caminho, que inclusive seria o GP de comemoração dos 75 anos do Mundial de Moto Velocidade, mas eu tenho certeza que quando o Mundial chegar em Assen, o negócio ainda vai estar muito quente, vai ter muita coisa vindo aí pela frente. É simplesmente a catedral, então o negócio vai convergir com certeza de maneira muito positiva na Holanda. Galera, um grande abraço, Carlos, acompanhem aí o podcast. Fausto pediu a Mas palavra. só um instantinho. Opa. Desculpa, esqueci de falar do TT da Ilha de Man, que ontem teve uma corrida maravilhosa. O Michael Dunlop encostou no recorde do tio dele, do Joey Dunlop, 26 vitórias, e tava ganhando a corrida, cara. E ele parou na quinta volta para abastecer, trocar roda, blá, 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 blá. O cara encaixou errado a viseira dele. Ele teve que parar no meio da rua, no meio da cidade, para tirar o capacete, ajeitar a viseira e perdeu a corrida. Ficou fora do pódio. Mas essa semana e ele vai para esse recorde do tio com total merecimento. Parabéns ao Michael Dunlop, parabéns ao motociclismo por histórias maravilhosas que nos proporciona diariamente. Sorry. Essa foi a interrupção talvez mais pertinente, porque passar batido pela Ilha de Man não dá. seria uma heresia de fato, e a gente vai seguir aqui na cobertura. Mas, inclusive fica esse aperitivo aí para as próximas edições do podcast. Então você que está conosco, acompanhe, se inscreva nas principais plataformas em que a gente veicula o conteúdo e, óbvio, a gente se vê no Festival Interlagos. Galera, um grande abraço, tchau, tchau.